Nesta primeira aula, vamos abordar o princípio de funcionamento do conversor DC-DC topologia Freiberg. A aula 2 é um avanço da aula 1. Aqui já em um diagrama mais completo, você verá a descrição de cada etapa da fonte. Aqui na aula 3, vamos dar uma pausa no conversor DC-DC topologia Freiberg em si e vamos falar do retificador de entrada. Vamos descrever o funcionamento do retificador de entrada, da tensão AC de entrada da rede, a tensão DC no capacitor de filtro. Aqui na aula 4 vamos continuar falando do retificador de entrada. Vamos medir tensão DC após a ponte retificadora e vamos medir tensão AC antes da ponte retificadora. Vamos fazer análise de defeitos de curto na ponte retificadora e de fusível aberto. Agora que já conhecemos o retificador de entrada, vamos retomar o assunto da aula 1 e da aula 2, que é o conversor DC-DC topologia Freiberg. Aqui vamos descrever o funcionamento de cada etapa e detalhar formas de onda. Nesta aula vamos analisar dois defeitos de partida. Agora vamos ver como a fonte se comporta quando há curto no secundário. Aqui na aula 8 vamos ver dois defeitos muito recorrentes em fontes chaveadas, que são fonte baixa e fonte alta. Nesta aula vamos falar também de circuito clamp. Vamos ver agora a importância de entender os dispositivos internos aos circuitos integrados de controle das fontes. Vamos falar novamente de partida, só que desta vez de maneira mais profunda, dentro do CI. Ainda não chegamos à aula de proteções, mas aqui já vamos falar de LUVP, que monitora a tensão de rede baixa. Nesta aula vamos falar também de soft start, partida suave. Aqui na aula 12 o assunto é fonte no modo de operação burst. O que acontece com algumas fontes quando está sem carga ou quando está com uma carga muito pequena. E finalmente chegamos à aula de proteções. Esta é uma aula para ver, rever e se esforçar muito. Aqui na aula 14 vamos ver introdução à análise de circuitos e aprender a identificar se a fonte está sem partida ou no modo restart. Vamos ver agora alguns procedimentos a serem tomados quando estamos diante de uma fonte sem partida. E nesta aula vamos também analisar uma proteção de OVP. Nesta aula vamos analisar uma fonte inteira, do cabo de força que alimenta a fonte, a tensão de saída que alimenta a carga. Nesta aula vamos resolver dois defeitos de curto no secundário e um defeito na linha de V-bias. Aqui nesta aula dá para ver que com os conhecimentos adquiridos neste treinamento, dá para resolver muitos defeitos, mesmo sem esquema ou datasheet. O comparador de tensão é a mais simples das aplicações do amplificador operacional nos circuitos eletrônicos. Em fontes chaveadas, os comparadores ouvem a parte externa e entregam as informações à parte lógica, portas lógicas e flip-flops para tomar decisões. A porta lógica norte é uma porta do tipo inversora, ou seja, o nível lógico aplicado à entrada aparece invertido na saída. Observe que um flip-flop RS pode ser formado por duas portas NOR. Um flip-flop RS possui duas entradas
sem tensão de entrada no capacitor de filtro. Quase sempre, quando isso acontece, o fusível está aberto e a causa pode ser qualquer um dos diodos que formam a ponte retificadora ou MOSFET, seja interno ou externo ao CI em curto. Como é que isso aqui se comporta com um diodo em curto interno à ponte retificadora, com D2 em curto, por exemplo? É porque um dos resistores de partida pode estar aberto. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que podemos analisar esse defeito injetando tensão de fonte externa. O pino de referência do 431 está com praticamente 2,5 volts. A tensão do catodo do 431 está baixa. O pino de referência do 431. E veja que aqui a tensão baixou para 2 volts. Então aconteceu o seguinte. R205 de 5K1 pode ter alterado seu valor para mais. Agora com o osciloscópio em 100 volts e 5 microsegundos. Vamos ver o que temos aqui no dreno. E aqui a confirmação. A fonte está no módulo Start.